Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje, o tema que se apresentou para que a gente dissertasse é até um nome meio estranho, mas no decorrer do programa vocês vão ver por que esse nome apareceu. O título da nossa conversa de hoje é Seguidores de Ninguém. Todos sabem que quem conhece a minha vida, desde pequeno, desde que eu me interessei por fenômenos psíquicos e ufológicos, digamos assim, eu percorri um caminho, ou melhor, percorri diversos caminhos até chegar no que eu estou hoje, como eu faço muita questão de dizer em toda abertura de programa. Eu não sou ninguém, eu estou alguém, estou de uma certa maneira. E eu sempre gosto, periodicamente, de não convidar ninguém e eu trocar uma ideia com vocês, abrir meu coração e compartilhar essa minha experiência que às vezes pode reverberar no seu ser, pode reverberar na sua história também, na sua caminhada, e assim juntos possamos fazer alguma coisa em benefício a nós próprios e em seguida, consequentemente, por reverberação, com toda a humanidade. Continuamos hoje nas redes sociais. Eu participo muito das redes sociais porque é o meu trabalho. Eu tenho 2 programas de TV, eu tenho que buscar inspiração, eu tenho que buscar matérias, tenho que buscar o foco onde o programa vai ser dirigido, direcionado. E eu tenho percebido ainda a necessidade das pessoas se apegarem a mestres, se apegarem a entidades, se apegarem a uma série de coisas muito naturais, porque no decorrer de todo esse tempo eu também fui apegado a muitas coisas. Quando eu chego hoje para vocês aqui, nesse encontro visual televisivo próximo, porque nós estamos numa grande e mesma egrégora, eu me sinto em condições, por exemplo, de contar como foi esse caminho. Nossas escolhas, como já foi fruto de programas anteriores, elas geralmente nos são impostas. E quando a gente toma consciência de nós próprios, do que nós somos, aí nós já não lembramos mais de como aquilo ficou incrustado na gente e nós continuamos propagando essas crenças, essas coisas, como se fosse uma verdade verdadeira, digamos assim. Nós estamos em época de constantes transformações. Ao longo desses últimos 15, 20 anos, principalmente, além de termos sobrevivido a pelo menos 2 fins de mundo, temos percebido que o ser humano ele tem sido mais rigoroso nas suas escolhas. O ser humano tem sido mais coerente nas suas escolhas. O ser humano já não mais acredita em tudo que lhe é imposto. Mas a que se atribui isso? Primeiramente, acredito eu, que a própria busca das pessoas, a própria frustração dessas pessoas nessas buscas e elas não encontram aquilo que elas presumivelmente querem para si. A experiência dos outros, relatada, seja através de livros, de filmes, de programas de televisão, de palestras, frustra-as também um pouco. A expectativa não correspondida
faz com que as pessoas gradativamente fiquem mais seletivas, mais exigentes, mais observadoras. E isso não é fruto de nenhuma intervenção espiritual, religiosa ou de qualquer outra conotação. Isso é uma coisa natural, é um processo evolutivo normal, é a busca das pessoas para encontrar-se a si próprias primeiramente, para posteriormente tentarem ter acesso a outras verdades. Pois bem, mesmo assim, nós temos visto muitas pessoas ainda se apegando a mestres. Eu não sei hoje, o Fernando logo em seguida vai me fazer sinal, existe uma enorme diferença, talvez um terço, metade, eu não sei, quando eu faço o programa sozinho e quando tem entrevista. Oscila o interesse, incrível. Tem muita gente que não assiste o Vida Inteligente quando eu estou, não consigo ver daqui, mas tudo bem. Está crescendo, está crescendo. Quando eu estou sozinho, muita gente não assiste o programa. Livre-arbítrio, liberdade, cada um tem a sua liberdade de escolha. Mas, o que nós temos buscado hoje? Eu tenho visto as pessoas muito críticas. Eu também já fui muito crítico, mas já disse aqui, vou repetir hoje. E posso repetir porque eu trilhei todos esses caminhos. Todas essas coisas que hoje eu já não engulo mais, que eu não quero mais saber, que já tive aversão depois que eu parei com isso, e hoje eu tenho um máximo respeito, porque eu já trilhei esse caminho, então eu tenho que compreender o caminho de cada um. Isso me traz essa satisfação hoje de poder estar aqui com vocês para compartilharmos isso. O ser humano, ele olha para o seu próximo hoje com um olhar crítico, com um olhar separatista. O ser humano está pensando muito mais em si hoje, está mais egoísta, já falamos isso aqui. E o ser humano hoje está muito mais crítico. Mas uma coisa é muito importante e muito interessante para que a gente possa reparar e refletir. Nós já falamos aqui ao longo desses anos de Vida Inteligente que somos espelhos um do outro. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Quando eu olho para alguém, dizem, muita gente não vê, eu estou vendo o meu próprio reflexo. Ou então, como tem ensinado o nosso querido amigo e irmão, que vem aqui a cada 15 dias, quando nós olhamos para alguma coisa, essa coisa olha de volta para nós. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu sinto uma empatia, uma idolatria, essa pessoa tem as respostas que eu almejo, essa pessoa tem as respostas que eu quero, esta pessoa finalmente falou aquilo que eu queria ouvir, esta pessoa é que eu vou seguir. O que é isso? Fraqueza? Não. É interessante esse ponto de vista, vamos observar. Se eu estou conseguindo, se você está conseguindo, ver tudo isso que acabei de dizer, em cima de determinada pessoa, em cima de determinado mestre, em cima de determinado líder, em cima de um determinado guru, em cima de um determinado lama, há um aspecto muito, mas muito interessante. Se você está conseguindo ver estas qualidades nesta pessoa a qual me refiro, hipoteticamente esses seres que eu falei, é porque todas essas coisas que você busca nessa pessoa estão em você.
Não estou errado não, e não estou louco também. Porque se isso não estivesse em você, você não teria condição de perceber isso no outro. Como é que eu consigo ver a santidade de alguém? Como é que eu consigo ver a beleza de alguém? Como é que eu consigo sentir a energia de alguém? É porque eu tenho tudo isso em mim. E se eu tenho isso tudo em mim, é óbvio que eu me espelho naquele que eu estou vendo isso tudo também. Você já pensou dessa forma? Você não precisa nem concordar, mas ao mesmo tempo, procure dar uma oportunidade para o que eu estou te falando e perceba isso também. Por outro lado, nós temos grandes antipatias também. O nosso senso crítico, o nosso nervosismo, essa sociedade moderna, o nosso estresse, o nosso esquecimento, a nossa tribulação diária, nossos problemas, nossas dívidas, nossas frustrações, nossos sonhos não realizados, nossas expectativas não alcançadas, faz com que sejamos julgadores. Olhamos para alguém, vemos um defeito. Falamos de alguém, falamos mal. Quando nós fazemos isso, é porque tudo isso que nós estamos vendo naquela pessoa que nós não vamos com a cara, aquela pessoa que nós temos antipatia, aquela pessoa que nós estamos falando mal, ela é o nosso próprio espelho. Nós estamos, você está enxergando no outro aquilo que você é. Se eu não vou com a cara de alguém, muito provavelmente eu não vou com a minha própria cara. Pode ser que não seja essa cara que está aqui conversando com vocês. Pode ser uma outra cara que esteja escondida atrás dessa aqui. Quantas pessoas não são dissimuladas? Quantos de nós não assumimos papéis diferentes a cada dia, em cada situação? Nós não somos atores nesse grande teatro da vida? Se nós somos atores, temos muitas caras, temos muitos jeitos de ser, a gente se comporta de acordo com a situação que nós vivenciamos, que nós tenhamos interesse. Então, quando nós olhamos para alguém e vemos algum defeito nessa pessoa, pelo menos de hoje em diante, olha a minha ousadia, poderíamos esperar um pouquinho só. Aquele grego lá no Vida Inteligente, ele falou uma coisa que eu vou observar hoje, pelo menos hoje. Por que eu não estou... Por que esse colega de trabalho aí me atrapalha tanto? Por que esse colega aí eu não consigo engoli-lo? Por que ele me olha de um jeito que parece que ele também não gosta de mim? E procure sair da situação, procure sentar numa poltrona hipotética e verificar de longe você com essa pessoa, seu colega de trabalho, interagindo dentro do seu trabalho. Procure observar você e procure observar ele. E veja o seu semblante em relação a ele e veja o semblante dele em relação a você. Mude de ângulo, como já falamos aqui. Mude de ângulo. Vá para uma outra perspectiva para que você possa ver alguma coisa que você não está vendo. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós percebemos que aquilo que nós imaginávamos, aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós conjecturávamos, não existe. Ou, melhor, existe sim na nossa cabeça.
Quando eu digo que eu posso sentar aqui e falar com vocês, sem ser hipócrita, é porque eu já vivenciei tudo isso que eu estou falando hoje. Quantas vezes eu quebrei a cara? Quantos julgamentos errôneos eu fiz? Quantas pessoas eu deixei de conversar durante anos porque eu achava que ela era isso, que ela era aquilo, que ela era tal, e depois que eu a conheci, eu me cobrei dizendo, puxa vida, quanto tempo você perdeu por ter feito pré-julgamentos. Isso nós não estamos fugindo do nosso assunto, não. Quando eu disse no começo do programa que nós vamos falar, o tema de hoje é seguidores de ninguém, é exatamente para trazer o foco para nós próprios. Então eu tenho que conversar, tenho que trazer o assunto para nós, aquilo que nós somos e o nosso comportamento. Hoje também, diferentemente de outros dias, porque eu gosto aqui de sentar e não ler absolutamente nada e passar para vocês a experiência de vida. Mas hoje, como as coisas também apresentam-se, aparecem para que sejam trabalhadas e sejam compartilhadas, eu trouxe um texto, mais de um, mas eu queria trocar com vocês e vou ler, claro, para que a gente possa dar continuidade ao tema. Boatos espalharam-se por toda a região acerca do sábio homem santo que vivia em uma pequena casa sobre a montanha. Um homem da vila decidiu fazer a longa e difícil jornada para visitá-lo. Chegando na casa, ele viu um simples velho dentro que o recebeu abrindo a porta. Eu gostaria de ver o homem santo, o homem disse. O velho sorriu e permitiu-lhe entrar. Enquanto eles caminhavam ao longo da casa, o homem da vila olhava ansiosamente em torno, antecipando seu encontro com um homem considerado um verdadeiro santo. Mas antes que pudesse dar pela coisa, ele já havia percorrido a extensão da casa e levado para fora. Ele parou e voltou-se para o velho. Mas eu quero ver o homem santo. Já o fizeste, disse o velho. Todos que tu encontras em tua vida, mesmo se eles pareçam simples e insignificantes, veja cada um deles como um sábio homem santo. Se fizerdes deste modo, então quaisquer que sejam os problemas que trouxestes aqui hoje, serão resolvidos. E fechou a porta. Eu gosto muito desses contos sufis, porque parece que foram escritos para mim, aqui. Eu vejo uma grande sapiência nisso. Então esse ensinamento do homem que foi buscar, assim somos nós. Nós vamos atrás de homens santos, nós vamos atrás de gurus, nós vamos atrás de santos, nós vamos atrás de coisas que vão nos salvar, que vão nos dar resposta, que vão nos curar, que vão nos dar trabalho, que vão nos dar alegria, que nos vão dar felicidade. E nós vamos buscar onde? Em outras pessoas. Por que nós vamos buscar em outras pessoas? Porque sempre nos ensinaram de que, na linguagem dos exotéricos, a verdade está lá fora. Sempre nos disseram que existe um Salvador. Sempre nos disseram que aquele homem sabe de tudo. E nós, sempre inferiorizados, porque a sapiência está sempre no outro, vamos tomando consciência disso, pseudoconsciência, e nós ficamos que nem vaquinhas de presépio, quietinhas, enquanto a vida transcorre. Aí passa-se o tempo, ficamos idosos, ficamos velhos, olhamos para trás e vemos que perdemos muito tempo. Mas tempo do quê? Nós nem sabemos o que tem para frente. Mas esse tempo que nós mesmos, você que está aí, atrás desse olhinho da câmera,
percebe que tem muita coisa que você podia ter feito e não fez, queria ter feito e não fez. E por quê? Porque você buscou tudo isso em alguma pessoa, em alguma religião, em alguma crença, em algum lugar, sem nunca procurar onde tudo isso aí que você busca sempre esteve, que é dentro do seu ser. Você já deve ter ouvido falar disso milhares de vezes, centenas de vezes, mas nós vamos buscar fora. Ninguém tem nada para nos oferecer que nós não sejamos capazes de obter. Nós somos santos, depende da consideração, da interpretação que cada um dá santo. Nós somos curadores, nós somos gurus, nós somos sábios, nós somos mestres. Mas por que nos afastam ou nos afastaram dessa nossa maestria? Por que sempre nos disseram que deveríamos seguir regras? Não, você não pode ter acesso a essas coisas. Essas coisas são veladas, são para iniciados, são para escolhidos. Você não. Outras, meu amigo, nem adianta você tentar, porque já tem 144 mil escolhidos e você não está entre eles. Pô, nós somos 7 bilhões e tem 144 mil escolhidos? Quem escolheu? A energia, a sua energia não bate com outros. Então alguém já selecionou que vai ter pessoas salvas. Nós estamos nos aproximando de 21 de dezembro de 2012, né? Vai ser muito interessante 21 de dezembro de 2012. Quando chegar a data, nós vamos conversar aqui. Não sei que dia que cai da semana. Dá para você ver aí, Fernando? Que dia da semana cai dia 21 do 12 aí? Depois você vê e me fala. Nós estamos nos aproximando do dia da revelação, da transformação, do fim do calendário maia. E nos subjugam, não nos deixam termos acesso. Sexta-feira, hein? 21 de dezembro é sexta-feira, bem uma sexta-feira. Vamos lá, o programa vai ser dia 20 de dezembro. Se acabar o mundo, nós vamos fazer um belo programa dia 20 de dezembro. Então, essas pessoas, essas organizações, milenarmente, principalmente depois que inventou-se, eu ouso dizer essa palavra, inventou-se a tal da religião. Não a religião verdadeira, não o religare. Religar você com a fonte da criação, isso é religar. Religare, do latim. Mas aqueles subjugadores que sempre nos afastaram, para quê? Para exercer domínio, para manter ordem, para vender esperança, para obter riqueza. Porque a verdadeira, na minha opinião, na minha humilde opinião, se eu posso falar isso, a verdadeira iniciação, o verdadeiro caminho, a verdadeira orientação é toda aquela que liberta, é aquela que não te cativa, é aquela que te dá alento, é aquela que te fala só coisas boas, é aquela que te anima, é aquela que não te promete nada, é aquela que te dá consciência e chama atenção para si, dizendo, meu amigo,
Você é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a lugar nenhum, você não vai a lugar nenhum, a não ser por você. Eu creio que as palavras dos sábios de outrora, elas foram deturpadas, elas foram denegridas, elas foram delicadamente direcionadas para interesses. Porque Yoshua ben Pandira, o Jesus que todos conhecem, considerando que aquilo que nós todos lemos um dia seja verdadeiro, ele sempre disse que a igreja era cada um de nós. Você pode ler em qualquer lugar, em qualquer interpretação, em qualquer livro, e você não vai encontrar em lugar nenhum ele, o Yoshua, mandando alguém construir alguma coisa. E pelo que a gente sabe, se a história for assim como é contada, era um homem que vivia humildemente, que falava com as pessoas ao ar livre e que não tinha absolutamente nada sob seu teto. Não tinha nada. Não reunia pessoas embaixo de não sei aonde. Não fazia absolutamente nada. Não exigia nada. Não pedia para acender vela, não pedia isso, não pedia aquilo. As pessoas faziam do jeito que lhes vinha à cabeça. E alguém mudou a história. Se vocês lerem o que esse homem, Yoshua, e todos aqueles que o antecederam, sempre falaram a mesma coisa. Sempre falaram a mesma coisa. Ah, porque esse é verdadeiro, o outro é falso, aquele é mentiroso, aquele é isso e aquilo. Não. Todos eles eram portadores da mesma verdade. Todos eles eram libertadores da humanidade. Ninguém veio escravizar ninguém. Ninguém veio subjugar ninguém. Ninguém veio prometer absolutamente nada. Pelo menos pela interpretação que certos segmentos tomaram por bem dirigir e adequar à sua maneira. Sempre passaram essa questão da liberdade. Sempre passaram que existia um mundo bom, sim. E não era céu nenhum. Aqui, onde nós estamos. A vida eterna, sim. Por que a vida eterna, sim? O mal sai da boca do homem. Outras frases sábias, tantas, dando-nos sempre a orientação da conduta, da moral, da saúde, da alimentação. Isso faz com que o homem se torne longevo. Esses eram o tipo de verdades que esses seres nos passaram, fazendo com que nós respeitássemos a natureza que tanto nos dá e que está aí à nossa disposição. Os índios que nunca tiveram civilização, que até hoje estão perdidos, sobrevivem. E quem é que deu o remédio para eles? Quem é que faz os partos deles? Quem é que cuida dos dentes deles? Essas coisas todas estão lá vivos, se curando pela natureza. Então, nós temos tudo aqui. Tudo, absolutamente tudo. Hoje ainda existe essa grande resistência. E você vê que sempre aparece um segmento novo para trazer você, ovelha desgarrada. Esse que é o nome, nós somos ovelhas desgarradas. Quando a gente sai das garras, quando a gente sai daquele rebanho
Nós somos ovelhas desgarradas. Eustáquio, eu vou em templos, eu frequento templos. Ô Eustáquio, por que você frequenta templos se você... Eu pensei isso aqui, não, porque eu sei tirar, eu sei compartilhar com aquelas pessoas, respeitando o que elas estão fazendo lá dentro, eu consigo compartilhar e consigo usufruir das coisas boas que existem lá dentro. Eu não preciso coadunar ou ser conivente com aquela situação, com aquela crença, com aquele ritual. Eu estou lá, compartilhando e trocando com o meu semelhante tudo aquilo que ele tem de bom e que eu também tenho de bom. E como é um lugar onde as pessoas se encontram por um ideal comum, cada um com o seu ponto de vista, é um lugar que é uma palavra muito conhecida. É uma egrégora. E nessa egrégora, todo mundo tem intenção boa. Todo mundo vai lá e se despoja na porta, seja lá de onde for, centro espírita, igreja, qualquer que seja o segmento, qualquer que seja a conduta, está lá. Todo mundo vai pelo mesmo ideal. Uns pela dor, outros por amor, outro por interesse, outro por sociedade, outro por quê? Mas o que todo mundo faz lá? Todo mundo vai por uma causa boa. E lá dentro, todo mundo é humilde. Lá dentro, todo mundo vai lá, opa, todo mundo é santo. E todo mundo leva coisas boas naquele ambiente. Então você está interagindo com aquele ambiente. Sem precisar de ninguém. Sem precisar de ninguém. Tenho mais um trechinho aqui para ler para vocês. Que bem isso que nós estamos falando aqui agora. Há uma história indiana de que um homem era ateu e agnóstico. Um raríssimo tipo de postura na Índia. Ele era uma pessoa que desejava livrar-se de todas as formas de ritos religiosos, deixando apenas a essência da direta experiência da verdade. Ele atraiu discípulos que costumavam se reunir ao seu redor toda semana, quando ele falava a todos sobre os seus princípios. Após algum tempo, eles começaram a se juntar antes do mestre aparecer, porque eles gostavam de estar em grupo e cantar juntos. Eventualmente, foi construída uma casa para as reuniões, com uma sala especial para o mestre agnóstico. Após sua morte, tornou-se uma prática entre seus seguidores fazer uma reverência respeitosa para agora sala vazia, antes de se entrar no salão. Em uma mesa especial, a imagem do mestre era mostrada em uma moldura de ouro, e as pessoas deixavam flores e incenso lá em respeito ao mestre. Em poucos anos, uma religião tinha crescido em torno daquele homem, que em vida não praticava nada disso, e que, ao contrário, sempre disse aos seus seguidores que ficar preso a estas práticas levava frequentemente a pessoa a se iludir no caminho da verdade. Sensacional, verdadeiro, maravilhoso. Um mestre que ensinava a seus discípulos, um mestre que era agnóstico e ateu, que ensinava a seus discípulos a verdade, e esses seus discípulos não entenderam isso, e a partir da partida do mestre, eles começaram a idolatrá-lo. Vocês estão sentindo alguma similaridade com a vida real? Deve ter sido muito real a história, realmente a história real. Então, quem é que cria os mestres? Só existem mestres, estes, que todos nós somos mestres, apenas desconhecemos ou não queremos acreditar que tenhamos essa maestria. Só existem mestres porque existem discípulos. O dia que não existirem mais discípulos, só teremos mestres. Quem é que faz os mestres? Nós. Essas pessoas que passam pela nossa vida, pelo nosso caminho,
essas pessoas que têm mais vivência, que têm mais experiência, essas pessoas são mestres, são tão mestres quanto qualquer um de nós. Somos todos mestres. A qualquer momento do dia nós somos mestres. Nós estamos aprendendo e nós estamos ensinando. Isso é bacana, isso que é o dom da vida, esse que é o charme da coisa, de termos essa consciência. É importante, claro, eu já trilhei, nossa Senhora, quantos seres eu acreditei, como eu defendi tudo, mas puxa, era a minha verdade, era o meu caminho, era a minha iniciação, era o meu início. Mas que bacana hoje, que bom hoje eu perceber essa maestria em cada amigo, seja virtual, físico, distância, gente que eu nunca vi na vida e que tem uma amizade incrível. Hoje eu tive experiências, vocês todos sabem, até não era nem para compartilhar isso hoje, mas vamos, já que estamos no assunto, para vocês verem como isso é bonito. Como todas as pessoas são mestres, como todas as pessoas têm coisa para nos ensinar e não uma só determinada. Todos sabem que o meu país natal, onde eu nasci, a Grécia, passa por uma situação econômica muito difícil. Muito difícil mesmo, como nunca se passou. As pessoas estão passando privações de toda ordem, de todo tipo. E é bom que vocês nem imaginem, apenas mentalizem lá, para que a coisa melhore. Mesmo assim, eu precisei, que eu tenho um outro programa, o Grécia Sempre, e eu precisei de uma bandeira de Atenas, que pouca gente sabe que Atenas tem uma bandeira, ou pelo menos ninguém tinha visto, e precisava de 2 mapas para usar em programas futuros do programa Grécia Sempre. E eu pedi para alguns amigos virtuais, um do Skype e outro do Facebook, gregos, óbvio. Falei, vocês poderiam ver para mim isso aqui que eu preciso, não se preocupem, por favor, vejam os custos, me digam para onde eu envio esse recurso e vocês fazem, não tem problema. 2 pessoas se cotizaram, demorou um tempo, a bandeira foi conseguida, chegou 45 dias depois ao Brasil. Hoje eu recebi os mapas também. Não me cobraram absolutamente nada. Nunca me viram, a não ser pelas fotografias na internet. Não sabem quem eu sou. Não me conhecem. Só porque eu escrevo grego, eles também escrevem grego. Então, no meio de uma situação caótica, onde pessoas pedem, nem queria falar isso, pessoas que tinham estabilidade, pessoas pedem, por favor, 10 euros. Você sabe o que são 10 euros? São 27 reais, não é nada. E outras pessoas não têm para emprestar isso, a situação está caótica. E eu vi em cima dos envelopes que eu recebi, 10, 15 euros, 20 euros ali de postagem, os selos gregos que vieram. E essas pessoas fizeram isso com o maior prazer. Essas pessoas, você não deve nada. Puxa, isso me emocionou. Se fosse um lugar rico, se fossem pessoas de posse, se não tivessem enfrentado dificuldades, puxa, pela dificuldade que está com o desemprego, com as demissões, qualquer dinheiro gasto na aquisição de mapas, na aquisição de uma bandeira, na aquisição da postagem, é uma fortuna para quem não tem nada. Agora, isso que é bonito, porque no meio você navegar, você ser capitão de águas calmas, qualquer um, você, qualquer um é. Eu quero ver navegar em grandes ondas, aí é que se prova quem é o capitão e tudo. Então, essa fraternidade, essa amizade, esse desapego, essa vontade de ajudar uma pessoa do outro lado do continente, que você nunca viu na vida, só sabe que ele é patrício teu.
Isso é muito lindo, isso é muito bonito, e no meio dessa turbulência, por isso que eu acredito que a Grécia e seu povo vão superar isso. Vão superar sim, vão superar porque são seres bonitos, são seres bacanas. Não só os gregos, não. Estou me referindo à Grécia, mas todos os seres são bonitos. Todo mundo é lindo. Todo mundo tem aquela luz interior. Tudo bandido, rico, pobre, Biafra, Etiópia, preto, branco, amarelo, azul, seja o que for. Todo mundo tem a mesma centelha. E ela se manifesta, independente de crença, independente de coisas, em que? Em prol de fazer alguém feliz, em prol de prestar um favor para um irmão, independente da situação que está. Pô, isso é que é mestre, caramba! Isso é que é mestre. E esses caras desconhecidos, essas pessoas desconhecidas, que fazem as coisas sem exigir nada em troca, essas pessoas que fazem aquilo por satisfação, por amor, por fraternidade mesmo, são mestres, não tem túnica nenhuma, não tem paramento nenhum, não tem nada, não tem colar, não tem nada, são pessoas simples, eu, você, todo mundo, mestres, mestres, mestres. Este sim. Estas pessoas têm as suas crenças, claro. Mas por que elas têm as suas crenças? Porque elas ainda não têm consciência de que elas têm todo esse poder e que não precisam de absolutamente ninguém para ter esse tipo de atitude. Que essas pessoas que me prestaram esses favores, esses irmãos, esses patrícios, eles não vão ter nada em troca, a não ser o meu obrigado que já tive, que já fiz. E não foi porque alguém ensinou para eles que eles tinham que ser assim. Não me ajudaram porque no dia do julgamento final alguém vai lá e fala, opa, você ajudou aquele grego lá, né? Ele era meio chegado com a gente aqui, então você está entre os 144 mil aqui, beleza? Não, essas pessoas fizeram isso abnegadamente. Então nós somos e devemos ser assim. Nós devemos descobrir nossa maestria. Mas, pô, grego, você é maluco, cara? Eu nem estou me achando aqui, eu nem sei de nada, eu estou ferrado, não consigo arrumar um emprego. Eu estou infeliz. Claro que eu não vou te dizer isso, grego, mas eu estou infeliz, tudo isso aqui. E você fica me falando que eu sou mestre? Pô, meu. Digo sim, você é mestre. Você só não tem essa consciência. É porque você fica buscando em outro lugar. Você vai lá e fica esperando. Você vai lá e dá uma de humilde, você se ajoelha, você acende vela, você reza. E você fica esperando. Você fica delegando para um outro a solução dos seus problemas. E quando você consegue, pelo mérito teu, que é você que sai entregando o currículo, é você que telefona, é você que fala com seu amigo, é você que vai a pé ou de ônibus ali bater na empresa para pedir emprego. Aí quando você consegue um emprego, graças a fulano, graças a Beltrano, graças a não sei o que, graças a você, cara. Graças a você. É você que vai, é você que faz. Sabe quem vai resolver os seus problemas, o seu futuro, sua alegria, sua vida, seu amanhã? Você. Não é grego, não é ninguém que vai te ajudar, é você. E tudo que você consegue é você. Grego, para de falar besteira. Eu rezei, eu pedi por fulano de tal, acendi 3 velas e eu consegui. Você conseguiu, você falou certo. Não foi o santo que você acendeu vela. Não foi a imagem que você idolatrou. Foi a tua fé. Foi você. Você potencializou em alguma coisa. E você quer mais? Potencialize em você mesmo. Eu não estou olhando para a câmera agora? Estou olhando. Não tem mais ninguém aqui, só tem o Fernando ali na técnica.
Então, se eu quero olhar para alguém, eu vou olhar para mim. Eu me conheço, ou melhor, não me conheço, sei lá se eu me conheço. Eu só posso tentar me conhecer se eu olhar para mim. Vai no espelho, chega lá, olha aqui, te reconhece. Fala, oi, eu estou aqui, ó, apesar das dificuldades, apesar disso, apesar daquilo, eu estou aqui. Grego, estou eu e você, quando você olha no espelho aqui. Eu e você, mais ninguém. Quem é? Mais ninguém, eu e você. Vamos lá agora conversar. Mostra essa maestria para mim. Ó, só estamos nós dois aqui. Converse com você. Ninguém vai saber mesmo, ninguém vai te chamar de louco, só você com você. Converse com você. Procure ver isso tudo em você. Olha dentro dos seus olhos, abre os olhos ali na frente do espelho. Aí você vai achar que eu não sou tão doido assim, não. Isso é descoberta. Devemos abandonar tudo? Não. Como abandonar tudo se nós somos uma coisa só? Você não ouviu dizer somos todos um? Nós não falamos aqui no At Niatat, At Niat Niatat, o uno no todo e o todo no uno? Nós não falamos no todo? Nós não falamos no sempre? Sim, e é isso mesmo. Não estou aqui me contradizendo e desmentindo absolutamente nada. Só que ninguém é diferente de ninguém. Ninguém é mais que ninguém. Alguém pode estar alguns passos na frente, mas já trilhou o mesmo caminho que você está trilhando agora. A única diferença. E às vezes, você tem informações que quem está na frente não tem. Então essa troca, isso é que é bonito. É você chegar desarmado na frente do outro, olhar para as pessoas realmente como se elas fossem e são suas irmãs, seus irmãos. Voltando ao início do programa, olha para quem não gostou de alguma coisa, opa, por que eu não gostei dessa coisa naquela pessoa? Por que eu não gostei desse comportamento naquela pessoa? Eu não gostei da pessoa ou não gostei do comportamento? Porque são duas coisas distintas, a pessoa e o comportamento da pessoa. Mas por que esse comportamento da pessoa ou a pessoa me incomodou? Isso é reflexo meu? Será que eu não tenho isso? Porque se eu não tivesse isso, eu não estaria fazendo esse julgamento da forma que eu estou fazendo. Então, puxa vida, olha só quanto aprendizado todo dia. Olha quanta situação nós podemos ver de uma forma diferente. Isso é puro exercício. Nós podemos gradativamente começar a mudar de ângulo da posição que nós estamos. É como se nós modificássemos os móveis da nossa sala. A sala continua a mesma, só que nós vamos, com a modificação dos móveis, nós vamos começar a olhar as coisas por um ângulo diferente. Putz, mas tua casa está bem melhor. Nossa, eu estou me sentindo mais confortável. Mas a sala é a mesma, a casa é a mesma. Só mudou os móveis. A vida também é assim. A vida também é assim. Olha, nesses últimos tempos, eu aprendi a curtir uma pessoa, eu aprendi a gostar de uma pessoa cada dia mais. Cada dia mais. E essa pessoa sou eu. Porque eu tenho me acompanhado, assim, eu saio de mim assim e vou me observar. E tenho percebido que eu tenho feito minha parte. Que eu tenho me empenhado, que eu tenho procurado corrigir muitas coisas, que eu tenho buscado errar menos, magoar menos, e isso tem me chamado a atenção, tem feito com que eu goste mais desse cara aqui que sou eu. Consciente das minhas virtudes e dos meus defeitos, eu admiro nesse cara que sou eu, essa disposição em buscar se modificar, buscar
criar, fazer, porque eu sei que tudo depende de mim. O que eu quero, os meus ideais, mesmo que sejam para os outros, não é ninguém que vai fazer isso por mim. Sou eu. Portas 1000 podem se abrir, mas eu vou ter que chegar até essas portas. As portas não vêm. Já viu porta andar? Não anda. Quem anda é você. Quando você chegar lá nas portas, as portas podem abrir, mas é você que tem que chegar lá. Então, quando eu começo a gostar de mim assim, quando eu começo a me analisar, é um momento bom. É um momento de observação, de crescimento, de reflexão, de incentivo, de autocrítica. Porque como é que eu posso ensinar alguma coisa? Como é que eu posso compartilhar alguma coisa se essa coisa ainda não está resolvida em mim? Vou trocar ideia com alguém que tem a mesma situação e nós não resolvemos nada. E nós não vamos resolver assim conversando. Um dos dois tem que estar com aquela coisa resolvida para poder ajudar o outro a resolver. Porque se eu resolvo uma situação, se eu resolvo verdadeiramente uma situação, eu estou ajudando 7 bilhões de pessoas a resolverem um pedacinho da questão também delas. Porque nós somos todos um, estamos todos ligados num. Então, eu tenho consciência de que se eu me transformo, eu transformo todo o meu entorno. Se você não se ajuda, você está prejudicando a mim e mais 7 bilhões de pessoas, e você não está ajudando a si também. Então é só uma forma de se pensar e de ver as coisas. Lembra que eu falei dos móveis da sala? A sala é a mesma, mas a observação é diferente. Tenho mais um texto, olha como o tempo voa. Diz aqui: tenhais confiança não no mestre, mas no ensinamento. Tenhais confiança não no ensinamento, mas no espírito das palavras. Tenhais confiança não na teoria, mas na experiência. Não creiais em algo simplesmente porque vós ouvistes. Não creiais nas tradições simplesmente porque elas têm sido mantidas de geração para geração. Não creiais em algo simplesmente porque foi falado e comentado por muitos. Não creiais em algo simplesmente porque está escrito em livros sagrados. Não creiais no que imaginais, pensando que um Deus vos inspirou. Não creiais em algo meramente baseado na autoridade de seus mestres e anciãos. Mas após contemplação e reflexão, quando vós percebeis que algo é conforme ao que é razoável e leva ao que é bom e benéfico tanto para vós quanto para os outros, então o aceiteis e façais disto a base de sua vida. Quem disse isso foi Gautama, o Buda. Quando curiosamente te perguntarem, buscando saber o que é aquilo, não deves afirmar nem negar nada, pois o que quer que seja afirmado não é a verdade, e o que quer que seja negado não é verdadeiro. Como alguém poderá dizer com certeza o que aquilo possa ser, enquanto por si mesmo não tiver compreendido plenamente o que é? E após tê-lo compreendido, que palavra deve ser enviada de uma região, onde a carruagem da palavra não encontra uma trilha por onde possa seguir? Portanto, aos seus questionamentos, oferece-lhes apenas o silêncio. Opa, está errado. Quantas palavras de sabedoria, quantas palavras
que passam por nós despercebidas. Diz um ditado que são 3 coisas que a princípio não tem retorno: a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Isso, dentro da nossa concepção, o que eu falei é irreversível. A flecha que eu mandei saiu do meu arco, não tem mais jeito. E a oportunidade que eu perdi pode ser que ela não se repita. Então, se doravante nós começarmos a ser mais perceptivos, se doravante nós começarmos a olhar para o nosso ídolo, para o nosso guru, para o nosso mestre, para o nosso santo, de uma outra forma, talvez nós compreendamos que aquilo que nós buscamos neles é reflexo daquilo que está em nós. E que tudo isso que eu vejo neles está em mim. E que eu não preciso deles para que o que está em mim se realize. E sim, ter consciência disso, dessa potencialização que eu posso fazer a partir de que eu tome essa consciência, de que eles podem ser uma ajuda, como é uma ajuda qualquer coisa que nós queiramos imaginar. Que eles sejam, o exemplo deles seja o nosso fomento, a incrementação da gente buscar aquilo que nós queremos e não depender deles para alcançarmos tudo aquilo que nós queremos. Porque você vai passar a sua vida inteira olhando para aquela imagem, olhando para aquele quadro, olhando para aquela escultura, rezando para aquele santo, fazendo despacho para aquela entidade, e você não vai sair do lugar. Se eu estiver errado, me desculpe, mas pelo menos pense nisso. Olha, foi muito bom estarmos juntos. Eu acho que eu não falei sozinho. Sinto a reverberação em muitas pessoas que estiveram conosco essa noite. E eu só posso deixar aquele meu fraterno abraço e o meu feliz sempre.